Olá, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre salvação. A salvação em Cristo Jesus. E vamos falar sobre a salvação bíblica. Muitas vezes as pessoas entendem que salvação é uma coisa que se escapa de algum perigo. Mas, de certa forma, é assim que acontece. A salvação é não só de algum perigo, é de um grande perigo que podemos escapar se nós seguirmos o que nos diz a palavra de Deus. Vamos ler a nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 19 ao 21. A palavra de Deus diz mesmo assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar pela graça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos tratando sobre salvação. E a carta de Paulo aos Romanos nos indica esta salvação. O pecado que entrou no mundo por Adão, pela desobediência, e a salvação que veio ao mundo por Jesus Cristo. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para todos é: o que é salvação? Pense, o que é salvação? Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça. Olha, ele está dizendo que o sangue de Cristo serviu para a nossa redenção. E ele continua dizendo que ele nos vivificou ou nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, se nós estávamos mortos, nós recebemos vida através do sacrifício de Cristo. A salvação, ela é um ato soberano de Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, e nós vamos ver lá no capítulo 5, quando ele diz: olha, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você está em Cristo, o velho homem já não existe mais em você. Você esquece aquelas coisas velhas. Aqueles atos que era praticado carnalmente pelo velho homem, ele começa a deixar de praticar. E ele continua dizendo: olha, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo. Deus quis se reconciliar conosco através de Cristo. Cristo foi o instrumento usado por Deus para ligar-nos a Deus. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, olha, ele fez um plano da salvação para todos os homens através de Cristo, ou através dele mesmo. Cristo é Deus, por isso que nós somos
ligado a Deus através de Cristo, o plano da salvação. Meus queridos, no Evangelho, segundo escreveu João, no dia seguinte, João, o batizador, não o João que escreveu esse Evangelho, viu a Jesus Cristo que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês já ouviram falar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Todo mundo já ouviu falar. Mas será que conseguimos entender o que quer dizer esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Meus queridos, esse Cordeiro é Jesus Cristo. Ele veio se dar em sacrifício. Por que ele chamou de Cordeiro que tira os pecados do mundo? Porque lá na saída do povo hebreu do Egito, houve um cordeiro lá para livrar os primogênitos lá no Egito. Foi um cordeiro e apontava para o sacrifício de Cristo já para o futuro. E o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Ele veio para morrer e seu sangue para remir todos os nossos pecados, ou o pecado da condenação eterna. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é uma graça divina. É dada por Deus para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Nós podemos concluir esse pequeno estudo dizendo que salvação em Jesus Cristo é tão essencial quanto o oxigênio, sem o qual é morte certa. Imagine vocês se ficar sem respirar. Se parar de respirar, vai morrer. E se não tiver Jesus Cristo em sua vida, já está morto. Morto nos delitos, morto nos pecados. Porque o único que pode lhe limpar destes pecados, do pecado da condenação eterna, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cristo. Deus nos abençoe.